O envolvimento com as seitas tem características e processos muito parecidos com o envolvimento com drogas, até chegar na dependência de drogas, e também outros tipos de dependência. Eu vou usar principalmente um autor chamado Pepe Rodrigues, é um espanhol, vou deixar o link aqui para os trabalhos deles, que eu gosto muito, que ele faz alguns paralelos e que ajudam a gente tanto a identificar a pessoa que está se envolvendo com uma seita que fica com sintomas muito parecidos com a pessoa que está se envolvendo cada vez mais com algum tipo de droga, tanto também para trabalhar com a prevenção e também depois com o tratamento e o pós-envolvimento com aquela droga ou com aquele grupo sectário. Para começar a conversa, deixa eu caracterizar um pouco o que eu quero dizer com a palavra dependência. A noção de dependência aqui é algo ou alguma coisa, algum objeto, que a procura dele dá algum nível de satisfação, mas que também aumenta cada vez mais a necessidade da procura desse mesmo objeto. E, em contrapartida, também vai diminuindo o envolvimento e a necessidade ou a procura da pessoa por outros tipos de alternativa que possam dar também satisfações semelhantes. Então se torna uma relação entre a pessoa dependente e o objeto da dependência, que é uma relação que vai se tornando cada vez mais forte e empurrando cada vez mais ou puxando cada vez mais a pessoa para necessitar aquele objeto específico. Quando eu falo objeto, pode ser uma substância química, por exemplo, vocês devem estar pensando, mas pode ser também uma relação social, pode ser uma relação de uma pessoa com outra, ou pode ser outro tipo de atividade que possa dar algum prazer para o indivíduo. Bom, então aquele primeiro clichê que as pessoas estão cansadas de falar e que você provavelmente já escutou é aquela ideia de que tudo pode viciar, tudo pode causar dependência, tudo pode ser uma droga. E não é bem assim. Eu não conheço, por exemplo, uma pessoa viciada em água ou em suco de laranja, mas eu conheço e você conhece várias pessoas viciadas em outros tipos de substâncias. Em atividades também é a mesma coisa, existem atividades que são mais suscetíveis de gerar dependência e outras que são menos. Por exemplo, tem muita gente que se torna viciada em jogos de azar, cassinos, entre outros, e arruína a própria vida naquele tipo de atividade. Já outros tipos de jogos de internet, alguns mais inofensivos, esses joguinhos aí que você recebe convite no Facebook direto para participar também, alguns deles, a maioria das pessoas joga um pouquinho e daqui a pouco a pessoa ela apenas diz cansei ou perdeu às vezes de fazer alguma outra coisa naquele dia, mas nada que vá arruinar a vida da pessoa. Então existem atividades também que são mais indutoras ao vício e outras atividades que são menos, e certamente existem atividades que não são nem um pouco indutoras ao vício. Até aqui eu falei de substâncias, falei de atividades. E a questão que nos interessa das seitas agora são os grupos, os relacionamentos humanos. Existem relacionamentos que são mais propícios a atrair a pessoa para uma relação de dependência e existem relacionamentos que são menos propícios. Pode ser tanto relacionamentos de uma pessoa com outra e relacionamento da pessoa com um grupo social. Assim eu espero ter deixado mais claro que não, nem tudo é droga, não, nem tudo causa dependência. Existe um leque de substâncias, de atividades e de grupos, de relacionamentos, desde os mais inofensivos até os mais predispostos a causar dependência no indivíduo. E uma ampla gama de possibilidades nesse meio termo aí. Falei do objeto da dependência. Agora vamos falar um pouco do sujeito da dependência, ou seja, o dependente. O que se tem observado é que não depende tanto de uma personalidade específica que é mais suscetível à dependência, mas muito do momento em que a pessoa está. Um momento que seja mais de crise e que esteja a pessoa recebendo menos satisfação pessoal, ela tem mais probabilidade, mais propensão a se apegar a qualquer coisa que lhe dê algum tipo de satisfação, ou seja, que lhe alivie aquela situação de mal-estar. Nesse momento de crise, se a pessoa está em um meio, em um ambiente que tem muita oferta de opções que possam causar dependência, ela vai ter um risco maior de entrar. Se ela tiver outras alternativas, ela pode acabar superando e resolvendo aquele vazio pessoal, aquela insatisfação momentânea, com alternativas
que lhe deem bem-estar e que não vão lhe causar uma dependência maior, alternativas mais inofensivas. Em resumo, é uma conjunção de mais ou menos uns 5 fatores que podem levar ao estabelecimento de uma relação de dependência. Dependência que pode ser com uma substância, com uma atividade, ou com um grupo social, ou com outra pessoa, né? Um relacionamento social de uma pessoa com outra. Esses fatores são o momento da pessoa, se a pessoa está num momento de crise, um momento de mais insatisfação pessoal, ela está mais fragilizada. Evidentemente, a facilidade e a capacidade que a pessoa tem de lidar com as suas frustrações, esse também é um ponto que influencia. O terceiro ponto, a disponibilidade na proximidade de objetos que possam causar dependências, a disponibilidade de substâncias que podem causar dependência, a disponibilidade de grupos sectários, de grupos manipuladores que podem chamar a pessoa e manipulá-la para os seus interesses, a disponibilidade de atividades que podem causar dependência. O quarto é a existência de outras alternativas inofensivas também nas proximidades e que pode daí levar a pessoa a buscar compensar suas insatisfações e procurar satisfação em outras coisas que não sejam tão ofensivas e tão perigosas. E o quinto, naturalmente, é o tipo de objeto da dependência. Existem objetos mais e menos nocivos e a relação da pessoa com o objeto também é uma coisa que pode variar ao infinito. Fazendo uma comparação, por exemplo, com substâncias químicas ou chamadas de drogas, o álcool é uma substância que algumas pessoas consomem ao longo da vida inteira e parece não provocar maiores prejuízos, e com outras pessoas aquele mesmo álcool, aquela mesma bebida alcoólica pode fazer um prejuízo enorme e acabar com a vida da pessoa, com o trabalho, com os estudos, com a vida social dela. Então também tem esse fator, essa união entre pessoa e objeto causador de dependência também pode variar ao infinito. E aproveitando esse exemplo do álcool, para a questão das seitas, o que isso pode nos ensinar também? Que podem existir seitas, grupos sectários, grupos manipuladores, que assim como o álcool, podem ser extremamente nocivos para determinadas pessoas, causar uma dependência, acabar com a vida da pessoa, seu trabalho, seus estudos, sua vida social. E para outras pessoas, aquela mesma seita, assim como aquela mesma bebida alcoólica, pode não ter um maior efeito prejudicial algum. Bom, esse foi só o primeiro vídeo, vocês já devem ter percebido que dá muito pano para manga. Nos próximos eu quero falar um pouco mais sobre os sintomas de que a pessoa está entrando nessa dependência das seitas, que tem muita semelhança com os sintomas de alguém que está entrando na dependência de uma substância tóxica. Mas esse próximo vídeo eu vou disponibilizar quando o vídeo atual chegar a 50 curtidas, porque assim eu sei que tem pelo menos 50 pessoas interessadas em ouvir mais sobre essa relação das seitas e a dependência. Então lembre-se de curtir se você quiser ver o próximo vídeo sobre as seitas e a dependência, e compartilhe também com seus amigos, seus colegas, aqueles que talvez possam estar entrando numa dependência com um grupo assim. E eu espero ver todos vocês no próximo vídeo do nosso canal, que é uma seita.